Que a paz do Senhor esteja com você neste momento especial. Hoje meditaremos no capítulo 19 do livro de Ezequiel, um texto repleto de metáforas e lamentos que ilustram a queda dos líderes de Israel e as consequências da desobediência. Este capítulo é uma lamentação poética que utiliza duas imagens poderosas, a de uma leoa e seus filhotes e a de uma videira arruinada. Essas metáforas destacam a decadência da liderança de Israel e as consequências do afastamento de Deus. Mais do que um relato histórico, Ezequiel 19 nos desafia a refletir sobre o impacto de nossas escolhas e a necessidade de uma vida centrada na obediência e na dependência de Deus. Convido você a abrir sua Bíblia e refletir comigo nesta passagem que, embora seja um lamento, também traz importantes lições espirituais para a nossa vida. Que o Espírito Santo ilumine nosso entendimento e nos conduza a uma maior comunhão com o Senhor. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel e dize: que coisa foi tua mãe? Uma leoa entre os leões. Deitou-se entre os leõezinhos e criou seus filhotes. E fez crescer um dos seus filhotes, o qual veio a ser leão novo, e aprendeu a apanhar a presa e devorou os homens. E as nações ouviram falar dele, foi apanhado na cova delas, e o trouxeram com ganchos à terra do Egito. Vendo ela que havia esperado, e a sua esperança estava perdida, tomou outro dos seus filhotes, e fez dele um leão novo. E este, dando voltas entre os leões, veio a ser leão novo, e aprendeu a apanhar a presa e devorou os homens. E conheceu os seus palácios, e destruiu as suas cidades, e assolada foi a terra com a sua plenitude, por causa da voz do seu rugido. Então as nações se ajuntaram contra ele em redor de todas as províncias, e estenderam sobre ele a rede, foi apanhado na cova delas. E com ganchos o meteram numa jaula, e o levaram ao rei de Babilônia, e o meteram nos lugares fortes, para que se não ouvisse mais a sua voz sobre os montes de Israel. Sua mãe era como uma videira plantada junto às águas. Era frutífera e cheia de ramos por causa das muitas águas. E tinha fortes varas para cetros de dominadores, e elevou-se a sua estatura por entre os ramos espessos, e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. Mas foi arrancada com furor, foi lançada por terra, e o vento oriental secou o seu fruto. Quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas, o fogo as consumiu. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. E de uma vara dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto, e não há nela vara forte para cetro de dominadores. Esta é uma lamentação, e servirá de lamentação. Ezequiel 19 é um capítulo poético e melancólico que destaca o impacto devastador da desobediência dos líderes de Israel e as consequências que recaíram sobre toda a nação. Este capítulo é estruturado como uma lamentação, utilizando duas metáforas principais: a leoa e seus filhotes, representando os líderes de Israel, e a videira destruída, que simboliza a decadência de sua glória e força. O capítulo começa com a metáfora da leoa e seus filhotes, simbolizando os reis da linhagem de Judá. A leoa, mencionada no versículo 2, representa a nação de Israel, mais especificamente a linhagem real de Davi. O primeiro filhote da leoa, descrito como leão novo, refere-se a um dos reis de Judá, que ascendeu ao poder, provavelmente Jeoacás, que reinou por um curto período antes de ser levado cativo ao Egito, conforme relatado no livro de 2 Reis, capítulo 23, versículos do 31 ao 34. Jeoacás foi criado para ser um líder, mas sua liderança foi marcada por iniquidade e opressão, levando à sua captura e exílio. Esse destino trágico de Jeoacás serve como um alerta. Embora tenha sido criado em um contexto de privilégios e oportunidades, sua falta de fidelidade a Deus resultou em sua queda.
Essa parte da lamentação nos convida a refletir sobre a importância de líderes espirituais e governamentais viverem de forma justa e dependente de Deus, pois suas ações têm impacto direto sobre as pessoas que lideram. A leoa, percebendo a perda de seu primeiro filhote, cria outro leão novo. Este segundo filhote é identificado como outro rei de Judá, possivelmente Joaquim ou Zedequias. Ele também aprendeu a capturar presas, simbolizando sua ascensão ao poder. Mas, como o primeiro, não governou de acordo com os caminhos de Deus. Sua liderança resultou em destruição e opressão, com cidades sendo assoladas e terras devastadas. O rugido deste leão é descrito como algo que trouxe caos e desolação, simbolizando um reinado caracterizado pela violência e pelo fracasso espiritual. Assim como o primeiro, o segundo filhote também foi capturado. Desta vez, as nações ao redor se uniram para subjugar o rei, e ele foi levado cativo para a Babilônia. Isso retrata o destino de Zedequias, que foi capturado pelos babilônios e levado ao exílio após a queda de Jerusalém. A voz do leão não seria mais ouvida nos montes de Israel, representando o fim da influência dos reis de Judá sobre a terra que Deus lhes havia dado. Essa primeira metáfora nos ensina que, quando os líderes falham em seguir os caminhos de Deus, toda a nação sofre as consequências. A leoa, que deveria ser uma fonte de proteção e força, perdeu seus filhotes por causa de sua infidelidade coletiva. Para nós, essa imagem é um lembrete de que a liderança deve estar fundamentada na obediência a Deus e na busca de justiça, pois suas decisões têm repercussões duradouras e muitas vezes devastadoras. A metáfora da videira arrancada em Ezequiel 19 complementa a mensagem de lamento iniciada com a leoa e seus filhotes. Essa seção do capítulo, que começa no versículo 10, aprofunda o tema da decadência de Israel, representando a nação como uma videira outrora vigorosa e frutífera, mas que acabou sendo devastada devido à infidelidade e ao juízo de Deus. A videira, frequentemente usada na Bíblia como símbolo de Israel, é descrita como plantada junto a águas abundantes, o que indica um ambiente favorável para o crescimento e a prosperidade. Esse cenário simboliza as bênçãos que Deus havia concedido a Israel, tanto espiritualmente quanto materialmente. A terra prometida, com suas riquezas naturais, era um reflexo das promessas de Deus e de sua aliança com o povo. Sob o governo de líderes fiéis, como Davi e Salomão, Israel experimentou grande prosperidade, com sua videira produzindo ramos fortes e saudáveis, capazes de sustentar cetros de governantes. Essa descrição destaca o potencial de Israel quando estava enraizado na fidelidade a Deus. No entanto, a videira foi arrancada com furor, lançada ao chão, e seus frutos foram destruídos pelo vento oriental. Essa imagem simboliza o juízo de Deus contra Israel devido à infidelidade e à idolatria. O vento oriental é uma referência à Babilônia, a nação que trouxe destruição a Jerusalém e ao templo, levando o povo ao exílio. O texto destaca que as varas fortes, antes usadas para governar, foram quebradas e consumidas pelo fogo. Isso representa o colapso da liderança de Israel e a perda de sua soberania. A videira agora é plantada em um deserto, em uma terra seca e sedenta. Essa imagem ressalta a completa desolação que se abateu sobre Israel. A prosperidade e a estabilidade que antes caracterizavam a nação foram substituídas por esterilidade e abandono. O fogo que consome a videira é descrito como saindo de um de seus próprios ramos, indicando que a destruição de Israel foi, em grande parte, resultado de seus próprios erros e rebelião contra Deus. Essa autodestruição é uma advertência contra o perigo de se afastar dos caminhos de Deus e buscar segurança em alianças políticas ou ídolos.
Essa metáfora nos ensina lições profundas sobre a necessidade de permanecer enraizados em Deus. A prosperidade de Israel não era resultado de sua força ou habilidade, mas das bênçãos de Deus. Quando o povo se afastou de Deus e confiou em sua própria sabedoria e poder, perdeu o favor divino e experimentou as consequências de sua infidelidade. Para nós, essa passagem é um lembrete de que nossa força e estabilidade vêm de nossa conexão com Deus. Sem Ele, nos tornamos como uma videira arrancada, incapaz de produzir frutos ou de sustentar vida. O capítulo termina com uma lamentação. Esta é uma lamentação, e servirá de lamentação. Isso sublinha o tom sombrio e reflexivo do texto, convidando o leitor a ponderar sobre as causas e as consequências da queda de Israel. A repetição do termo lamentação indica a gravidade da situação e a necessidade de reconhecer a responsabilidade do povo em sua própria destruição. Para nós, essa sessão de Ezequiel 19 é um convite à reflexão sobre a centralidade de Deus em nossas vidas. Somos chamados a permanecer enraizados nele, reconhecendo que tudo o que temos e somos vem de suas mãos. Também somos alertados sobre o perigo de confiar em nossas próprias forças ou buscar segurança em coisas que não podem nos sustentar. Assim como Israel, temos o potencial de florescer quando estamos alinhados com a vontade de Deus, mas enfrentamos desolação quando nos afastamos dele. Ezequiel 19 conclui com um tom de lamentação que nos desafia a refletir sobre as implicações espirituais dessa mensagem para a nossa vida. O capítulo inteiro é um retrato das consequências devastadoras da desobediência, tanto para os líderes quanto para o povo. Embora tenha como pano de fundo o contexto histórico de Israel, sua mensagem transcende o tempo, trazendo lições profundas sobre fidelidade, dependência de Deus e responsabilidade espiritual. A lamentação pelo colapso da liderança em Israel destaca a seriedade com que Deus trata os papéis de autoridade. Os reis, representados pelos filhotes da leoa e pelas varas fortes da videira, foram levantados por Deus para governar com justiça, proteger o povo e conduzi-lo na fidelidade à aliança. No entanto, quando se desviaram do propósito divino, suas ações trouxeram destruição e sofrimento, não apenas para eles, mas para toda a nação. Essa mensagem nos lembra que a liderança é um chamado sagrado que exige obediência e dependência total de Deus. Líderes espirituais e governamentais devem buscar a direção divina em todas as suas decisões, reconhecendo que suas ações têm impacto direto sobre aqueles que lideram. O texto também enfatiza a responsabilidade coletiva do povo. Embora os líderes tenham falhado em muitos aspectos, o povo de Israel também foi cúmplice ao tolerar e até mesmo participar da idolatria e das práticas corruptas que afastaram a nação de Deus. Essa cumplicidade resultou no colapso espiritual e na destruição física da nação. Para nós, isso é um alerta para não nos acomodarmos ou justificarmos comportamentos que sabemos serem contrários à vontade de Deus. Somos chamados a permanecer vigilantes e a viver de maneira que honre a Deus, mesmo quando estamos cercados por influências que nos pressionam a nos conformar ao mundo. A imagem da videira arrancada e plantada em uma terra seca ressalta a importância de estar enraizado em Deus. Assim como a videira só prospera quando está junto às águas, nossa vida espiritual depende de nossa conexão contínua com Deus. Quando permitimos que essa conexão seja enfraquecida pelo pecado, pelo orgulho ou pela negligência espiritual, nos tornamos vulneráveis à esterilidade espiritual. Essa mensagem nos desafia a avaliar onde estamos plantados. Estamos buscando sustento em Deus, a fonte de toda a vida, ou estamos tentando prosperar em nossas próprias forças, como uma videira em um deserto?
Outro ponto significativo é a referência ao fogo que sai de um dos ramos da videira, consumindo o restante. Essa autodestruição é um lembrete de que muitas vezes as maiores ameaças à nossa vida espiritual vêm de dentro de nós mesmos. Quando alimentamos atitudes de orgulho, inveja, amargura ou desobediência, criamos as condições para nossa própria queda. Deus nos chama a examinar nosso coração continuamente, permitindo que Ele revele e remova tudo o que pode nos levar à destruição. Apesar do tom sombrio de Ezequiel 19, há esperança implícita na lamentação. A própria existência dessa lamentação mostra que Deus ainda se importa com seu povo. Ele lamenta a queda de Israel, porque seu desejo era que a nação prosperasse e fosse um testemunho de sua glória ao mundo. Essa verdade nos encoraja a lembrar que, mesmo quando falhamos, Deus não desiste de nós. Ele deseja restaurar nossa vida e nos trazer de volta para o centro de sua vontade. Essa mensagem nos convida a um compromisso renovado com Deus. Precisamos buscar sua presença diariamente, confiando em sua palavra e permitindo que Ele nos molde à imagem de Cristo. Além disso, somos chamados a ser testemunhas vivas de sua graça, refletindo seu caráter em nossas ações e palavras. Assim como Israel foi chamado para ser uma luz para as nações, nós também somos chamados a viver de maneira que glorifique a Deus e inspire outros a se voltarem para Ele. Ezequiel 19, embora seja uma lamentação, é também um convite à reflexão e à transformação. Ele nos chama a aprender com os erros de Israel, a permanecer enraizados em Deus e a viver com fidelidade, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Que possamos responder a esse chamado com humildade e devoção, confiando no Senhor para nos guiar e nos sustentar em todas as áreas de nossa vida. Depois de refletirmos sobre as profundas mensagens de Ezequiel 19, que nos mostram as consequências da desobediência e a importância de permanecer enraizados em Deus, convido você a se unir a mim em oração. Vamos clamar ao Senhor por sabedoria, fidelidade e um coração humilde, para que possamos viver em obediência à sua palavra e nos tornar instrumentos de sua glória. Ore comigo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, exaltamos o teu santo nome e reconhecemos a tua soberania sobre todas as coisas. Obrigado pela tua palavra em Ezequiel 19, que nos chama a refletir sobre a seriedade de nossas escolhas e a necessidade de viver em plena obediência a ti, Senhor. Somos gratos porque mesmo em meio à lamentação, vemos o teu desejo de restaurar e purificar o teu povo. Pai, pedimos perdão por todas as vezes em que nos afastamos de Tua presença, buscando segurança e satisfação em coisas que não podem sustentar nossas vidas espirituais. Nos ajude a identificar e abandonar qualquer ídolo que tenha tomado o lugar que pertence somente ao Senhor. Queremos estar completamente enraizados na Tua presença, recebendo do Senhor a força e o sustento necessários para viver de maneira que Te agrada. Senhor, sabemos que, como a videira mencionada na Tua palavra, só prosperamos quando estamos próximos das águas vivas que vêm de Ti, Senhor. Livra-nos de nos tornarmos como uma videira arrancada e plantada em terra seca. Renova nossa comunhão contigo, Senhor, e fortalece nossa fé, para que possamos produzir frutos que glorifiquem o teu santo nome e abençoem as pessoas ao nosso redor. Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, agradecemos por ser o nosso bom pastor, que deu a vida por nós. Assim como os reis de Israel foram chamados para liderar com justiça, queremos te seguir como nosso Rei perfeito, vivendo com humildade, obediência e compromisso com o teu reino. Ensina-nos a confiar completamente em ti, Senhor, mesmo em meio às dificuldades, e molda-nos segundo o teu propósito. Espírito Santo, nos guie em cada decisão e fortalece-nos para resistir às tentações que nos afastam de Deus.
que possamos aprender com as lições de Ezequiel 19 e viver como testemunhas vivas do amor e da graça de Deus. Transforma nosso coração para que reflita a bondade, a justiça e a santidade do Senhor em tudo o que fazemos. Pai, entregamos nossas vidas, nossas famílias e nossas comunidades em Tuas mãos. Ajuda-nos a permanecer firmes em Tua palavra e a sermos instrumentos de luz em um mundo que tanto precisa do Senhor. Confiamos em Tua fidelidade e renovamos nosso compromisso de Te honrar em todas as áreas da nossa vida. Oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a importância de permanecer fiel a Deus e viver em obediência à Sua palavra. Ezequiel 19 nos ensina que, mesmo em tempos de lamentação, há esperança para aqueles que se voltam ao Senhor com humildade e arrependimento. Que essa palavra inspire você a examinar seu coração, renovar sua comunhão com Deus e viver de maneira que glorifique o nome do Senhor. Caso tenha um pedido de oração ou deseje compartilhar como essa mensagem impactou sua vida, deixe um comentário. Estamos aqui para interceder por você e caminhar juntos na fé. Que o Senhor abençoe você e sua família, fortalecendo sua confiança nele e guiando seus passos em retidão. Amém.